Já que eu citei Venezuela, vamos falar dessa tensão na América do Sul, porque o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas vai sim fazer uma reunião hoje às 5 da tarde para a discussão da iniciativa da Venezuela para se apropriar do território de Essequibo, que pertence à Guiana. Ontem o assunto foi debatido na cúpula do Mercosul, lá no Rio de Janeiro. A avaliação é que o Mercosul não foi duro o suficiente com Nicolás Maduro, o que faz o conflito aumentar significativamente. O presidente Lula disse que o Brasil está disposto a mediar para evitar uma guerra. E a gente vai para a primeira análise do nosso time para entender o seguinte: qual é esse teste que o Brasil tem pela frente em relação a esse conflito? Meu querido Mano Ferreira, bom dia. Bom dia, Paulinho, bom dia aos amigos, bom dia à audiência. Esse é aquele teste de o quanto o Brasil, de fato, é capaz de exercer na prática aquilo que tem uma vocação natural na teoria, que é liderar a América do Sul. Nós somos o maior país em todos os critérios, a maior economia, o maior território, temos a fronteira, o maior número de vizinhos na nossa fronteira. Então, temos toda a vocação natural para exercer um papel de liderança regional. O que esse conflito coloca à prova é: somos, na prática, capazes de exercer uma liderança que signifique estabilidade institucional, ou vamos ver uma guerra se instalar nas nossas fronteiras entre vizinhos que são muito menores que nós? Então, é aquela história: o Brasil consegue ser respeitado pelos outros países a ponto de chegar e dizer: gente, é o seguinte, vamos conversar, vamos aqui na mesa e não tem guerra, vamos encontrar uma resolução. É isso que está à prova. Qual o tamanho da real capacidade do Brasil de exercer a liderança da América do Sul? Uma dúvida: quando você coloca todo mundo para conversar, meu querido Felipe Monteiro, pensa o seguinte, sei lá, uma confraternização na tua casa, regada a vinhos, carnes, uma boa comida. Você coloca todo mundo no mesmo patamar ali para conversar. Dá para colocar no mesmo patamar um país como a Venezuela, uma ditadura, e a Guiana? Essa é uma boa pergunta, Paulinho. Eu acredito que sim. Eu acredito que quando você negocia, você tem que colocar os dois países no mesmo patamar para poder fazer a negociação dar certo, né? E é bom lembrar, Maninho, como você colocou aqui, né, que a Guiana, por exemplo, é muito mais próxima do Caribe do que da América do Sul, né? Inclusive, a Guiana é um dos poucos países, é o único país da América do Sul que fala o inglês como língua oficial, né? Não é o espanhol, né? Então, ela tem uma proximidade muito maior com os Estados Unidos do que com o Brasil e do que com a América Latina, né? Mas eu acho, Paulinho, respondendo a tua pergunta, que o Brasil tem que exercer o seu protagonismo, não é? Não pode deixar os Estados Unidos, né, exercer a sua influência na América Latina, o que costumeiramente ele faz, né? É bom lembrar que quando tem algum tipo de conflito na América Latina, tradicionalmente, quem decide e quem resolve e quem influencia é os Estados Unidos, e o Brasil tem uma oportunidade de exercer o protagonismo dele nesse momento que está tendo conflito entre a Guiana e Pepe, a Venezuela. Uma dúvida, meu querido amigo, quando você fala de colocar os dois no mesmo patamar, não é exatamente por conta disso que o Ocidente vive essa crise de representatividade e as democracias estão enfraquecendo? No momento em que a gente coloca todo mundo no mesmo patamar desse jeito, você não vê isso com preocupação? Porque Guiana e Venezuela não são iguais, pelo menos para mim. Eu não sei para vocês. Né? Territorialmente, né? Não, territorialmente. No regime político não são iguais, Pepe. Uma é ditadura, tem um autoritário lá comandando. O outro é um Estado constituído, democrático. A Guiana também foi uma ditadura também. E eu diria o seguinte, parte da capacidade de liderança de um país se dá na capacidade ou não de colocar na mesa de negociação os princípios que devem ser premissa. E, na minha visão, um princípio óbvio que que faz parte do DNA do Brasil, inclusive é algo que deve nos guiar por princípios constitucionais, é o respeito à soberania dos povos, o respeito ao território de cada um. Então, a primeira premissa é que cada país é legitimamente delimitado pelas suas fronteiras, que estão pacificamente consolidadas como um fato há
Muitos e muitos não é pacificamente também, mano. É bom lembrar o seguinte. Não, é bom mas lembrar já é resolvido. Há quantos anos teve uma guerra não, assim, na América do Sul? Eu não tô querendo passar pano para a Venezuela, não. Mas é bom lembrar que o conflito que está tendo em Venezuela e Guiana remonta ao século XIX, não é? Ou seja, já acabou. Peraí, tem alguns séculos aí. Em 1899, não é, teve um laudo arbitral que falou que a fronteira da Guiana, né, era aquela que está hoje em dia delimitada, né? Em 1966, quando a Guiana se declarou independente, né, a Inglaterra, que era que tinha ingerência sobre a Guiana, né, determinou que as fronteiras iam ser discutidas posteriormente. Isso não ocorreu. Então, todo tipo de solução... Exatamente, desde 70 até hoje, tivemos, por décadas, um fato consolidado pacificamente. Ou seja, passamos esses anos todos sem ter uma guerra. Então, há uma solução pacífica. Mano, há uma diferença entre resolver pacificamente e resolver com guerra. Essa questão da Venezuela com a Guiana nunca foi resolvida de forma definitiva. Então tem uma oportunidade de se resolver agora. O tempo é a prova da definitividade, o PP. Depois de tantos anos, tantas décadas, os caras só começaram a questão está resolvida pelo território depois de 2015, porque os caras descobriram petróleo. Exato. Mas que seja, por exemplo, se a questão for manter a Guiana com a fronteira que tem hoje, que indeniza a Venezuela. Se a questão é dinheiro... Não, que indenizar? Se a questão é dinheiro, se a questão é dinheiro, se a questão é petróleo, que dê dinheiro para a Venezuela. Não tem que dar dinheiro para ninguém. O que eu estou colocando, Nelson, mano, e Paulinho, é que essa questão da Venezuela com a Guiana tem que ser resolvida de forma pacífica, não com guerra, né? É porque não há um problema a ser resolvido. O Maduro está querendo fazer, né? A questão é que não há um problema a ser resolvido, não há um conflito. Esse conflito é um não conflito. Tem um estado da Guiana que está bem definido, tem o seu território, e tem alguém que está querendo anexar o território alheio. Essa é a questão. Está bem definido. A gente passou décadas e décadas sem nenhum conflito com a demarcação territorial dos países da América do Sul. É bom lembrar o fato interessante sobre esse conflito, né, que em 66 a Venezuela era aliada aos Estados Unidos. Ou seja, quando a Guiana se declarou independente e a Inglaterra assinou claramente no tratado de que as questões das fronteiras iam ser decididas posteriormente, quem estava defendendo os interesses da Venezuela nos órgãos multilaterais eram os Estados Unidos. Agora mudou um pouco a questão. Então, mano, eu não discordo de vocês. Eu acho, por exemplo, que 50 anos depois, rediscutir essa questão é um absurdo. O que eu estou falando é o seguinte, é melhor rediscutir e que se a conclusão for pagar uma indenização para a Venezuela, que se pague... Pepe, por essa premissa... Querem petróleo. É claro, por essa premissa, a gente ia ter um problema global. Porque daí vamos rediscutir no mundo inteiro, todas as independências, todos os países... Qual é o risco de Estados Unidos e Rússia entrarem na história? Os Estados Unidos têm muito mais interesse, está muito mais próximo dessa questão do que propriamente a Rússia, né? Tanto que já está com as suas forças militares lá instaladas, estão fazendo ali alguns exercícios militares que o governo venezuelano está chamando de provocação. Como é que pode estar no território da Guiana, com as forças autorizadas pelo Estado constituído que lá está, e a turma lá que quer invadir está falando que é uma provocação. Já a Rússia está um pouco mais distante. É claro que tem uma ligação muito mais próxima com a Venezuela, mas não está com a mesma intensidade, até porque tem os seus problemas próprios lá, tem a sua própria guerra, para cuidar do que os Estados Unidos nesse caso. Mas eu acho que a gente não pode ignorar esse contexto internacional, porque o mundo vinha de uma ordem liberal relativamente estável desde, pelo menos, o fim da Segunda Guerra. E a gente está vivendo rapidamente uma transformação dessa ordem, com, inclusive, essa questão de começarmos a ter, novamente, disputas territoriais por meio da guerra. A Rússia deu o sinal ao invadir a Ucrânia, e agora tem diversas tensões desse tipo. Tem uma tensão muito grande em relação à China invadir o Taiwan, possivelmente. A gente está vendo essa discussão toda. Israel, Hamas, claro que a questão Israel-Palestina, ela sempre existiu, que é completamente diferente do caso. Então, eu diria que é muito perigoso a gente vê esse tipo de molecagem, no fim das contas, de um ditador decadente que vê o seu poder
começando a ruir, a sua popularidade não se sustenta mais, e ele inventa uma questão, recuperando um negócio que estava lá esquecido, que ninguém... Desvio de foco. Exato. A famosa cortina de fumaça. E aí ele tentou encontrar um negócio ali que estava na história, perdido, que décadas atrás... Assim foi a reivindicação da Venezuela, mano. Sempre foi uma reivindicação... Estava pacífico há décadas. E aí o Maduro foi lá pegar essa história como um factoide para tentar construir uma união nacional em torno dele, porque o governo dele não sustenta mais. Até mesmo a questão do petróleo, a Venezuela tem muito mais reservas que a Guiana. Perdeu no legislativo, né? Tá perdendo apoio Maduro a cada dia. Exato, e na sociedade tem um detalhe aí também, viu, mano? Porque a gente tava falando, eles estão criando uma cortina de fumaça para as eleições ano que vem, porque é um assunto que une o povo venezuelano, mas mesmo com a ideia que une o povo venezuelano, não são todos que concordam com a forma como ele tem feito. Já mudou o mapa, já mudou para a escola, mandou para a escola um novo mapa para ensinar as crianças que aquele território agora é da Venezuela, e tem gente que está se opondo e aí já está sofrendo perseguição. Claro. Pelo contrário, não, típico de regime ditatorial. Você não pode mais criticar o Maduro da forma que ele está fazendo. Pepe? Não, assim, essa história que o Nelson colocou aqui não é verdade. Pelo contrário, a oposição, a crítica da oposição em relação a essa prática do Maduro de fazer referendo e de fazer um anúncio sobre o novo mapa da Venezuela, a crítica da oposição é porque o Maduro não deveria nem ter feito o referendo, deveria já ter anexado a Guiana, a Guiana Britânica. A crítica é o contrário. Então tem alguém mais ditador do que o Maduro, a oposição ao Maduro é mais ditadora que ele. Para você ver o absurdo da alegação de vocês. Não é. Porque a questão, né, tem nada a ver com o autoritarismo do Maduro, com a ditadura do Maduro. Tem nada a ver, porque a oposição da Venezuela é a favor dessa rediscussão também. Né? Sim, mas não ou seja, se houver um governo democrático na Venezuela, e a Corina, por exemplo, que é a maior líder da oposição, assumir a Venezuela, ela vai ter a mesma política exterior em relação à Guiana que Maduro está falando. Então não vamos achar que essa discussão é sobre ditadura e democracia, porque não é. Falar uma coisa. 3 pessoas receberam mandado de prisão. Deixa eu falar uma coisa aqui. Se a gente tiver que devolver terras que foram tomadas no passado, não vai sobrar terra para ninguém, tá? Aí a Bolívia vai invadir o Acre. Isso aí. É assim, não dá pra não dá pra você. Isso é uma falsa equivalência. Não é. Porque a Bolívia nunca reivindicou o Acre. Nunca teve uma rediscussão da Bolívia anexar o Acre. A questão da Venezuela e da Guiana é uma discussão desde o século XIX, gente. Pepe, mas está pacificamente... Desde o século XIX, que já tinha sido apaziguada, em 2015 os caras começaram a abrir o olho porque simplesmente viram 2 coisas ali no mar: poder e dinheiro. É só por isso. Ou seja, o cara está sendo visivelmente um aproveitador. Claro. Está sendo aproveitador. Ô, Paulinho, essa pauta da Venezuela com a Guiana é uma pauta que une a população da Venezuela como um todo. Não em relação à forma. Em relação à forma. Que é pior. A população da Venezuela ou seja, não tem nada a ver com ditadura e democracia. Eu vou fazer outra equivalência. Foi dar a sua opinião. Uma equivalência interna brasileira. Muitos pernambucanos, até hoje, são ressentidos com o fato de terem perdido o território da comarca de São Francisco como retaliação pela Confederação do Equador. Foi algo que repartiu, virou Bahia. Até hoje, se você conversa com pernambucanos, é uma pauta que eu tô falando sério. Devolve terra para todo mundo. Aí, se tivesse um ditador que do nada começasse temos que pegar o território da Bahia de volta. Pepe, eu sou favorável de 1500 para frente devolver todas as terras. Aí, meu. Todas. Devolve tudo. Vamos ter que pagar aluguel para os índios, Essa discussão aí da Bahia e de Pernambuco é uma discussão que nem se equipara a Venezuela e Guiana. Primeiro que a gente vive um federalismo, né? A união nacional, a identidade nacional é Brasil, né? Como um todo, né? Não dá para um cidadão de Pernambuco reivindicar terrenos da Bahia, porque todos, no final das contas, são brasileiros. Assim como não dá para venezuelanos é diferente. Reivindicar. Agora, esse tema tá rachando a esquerda, hein?
Eu vi muita gente de esquerda se manifestando de forma contrária a isso, Nelsinho. Como é que você enxerga? Eu enxergo que tem gente coerente em todos os... PP, não. Tem coerência em todos os lugares. Dá para ter alguém na esquerda que tem algum mínimo de coerência, porque é um absurdo, Paulinho, é um absurdo. E o presidente Lula, nesse caso, e o governo brasileiro tem uma função importante, porque é um governo de esquerda que tem os seus pontos de identidade com o Nicolás Maduro, e aí agora ele vai ter que resolver essa pressão, né? De parte que concorda, parte que discorda, e é uma sinuca de bico que não precisa nesse momento, né? E tem uma questão, um princípio básico, autodeterminação dos povos. Para ter qualquer tipo de mudança, quem tem que ser ouvido não é o vizinho que quer anexar a área, é a população da área que está sendo discutida. Essa é a grande questão. Então vamos ouvir a população da região de Esequibo, o que é que eles acham, o que é que eles desejam para si mesmos. 800 mil pessoas. Isso é o que importa, e não a opinião dos vizinhos. Agora, entre nós, né? Qual seria a opinião desse pessoal? Uma economia que está, né, numa crescente altíssima por conta do petróleo descoberto em 2015, de um lado. E a economia da Venezuela, que está naquela condição caótica, de pobreza absurda, miserabilidade. Além disso tudo, tem outra língua, outra cultura. Não faz nenhum sentido. É um autoritarismo bizarro, anacrônico. O ditador Maduro, querer anexar um país, um povo que está ali pacificamente vivendo a vida dele. O próprio Lula já entendeu que isso é um problemaço para ele no final do ano. E ele já está por aqui com o Maduro. Fontes, inclusive, palacianas, meu querido Mano Ferreira. Com certeza. Até porque a gente sabe o quanto o Lula sempre emprestou a credibilidade dele para o amigo Maduro. E aí, a retribuição do Maduro é basicamente ignorar que isso causa um grande problema e desconforto para o Lula. O projeto internacional do Lula era projetar uma liderança brasileira, uma capacidade brasileira de ser um protagonista global, de ser o líder do sul global inteiro. E mais do que isso, como um mediador da paz. Mas Ou seja, como é que você quer resolver a guerra da Rússia com a Ucrânia se você não consegue resolver aqui da Venezuela com a Guiana, meu amigo? Quem pode mais, pode menos. Como você quer ser o porta-voz do sul global e no seu quintal o PP, tem um conflito desse? Sabe qual é o problema? O mundo não entendeu ainda, ou talvez quem defenda isso não entendeu ainda, que essa passação de pano para regimes autoritários está nos levando a um verdadeiro caos. Se for analisar Rússia e Ucrânia, no momento em que você coloca Rússia e Ucrânia no mesmo patamar, você está colocando um país que está tentando invadir o outro. Ou seja, tem lado errado e tem lado certo na história. No momento em que você passa pano para Hamas e Israel, você está colocando dois atores completamente distintos no mesmo patamar e, mais uma vez, dando espaço para que se criar um campo de discussão que, inclusive, está gerando antissemitismo no país. E agora, nessa história, a mesma receita, a mesma coisa. Um país está tentando invadir uma democracia, uma ditadura está tentando invadir uma democracia. E o que a gente está fazendo? Há um conflito. Não é um conflito. O que está rolando é uma invasão. O que rolou em Israel é terrorismo. O que aconteceu lá na Ucrânia foi uma invasão também. Ou a gente coloca, eu acho que esses adjetivos muito claros, porque senão o debate público, ele simplesmente se pauta numa falácia. Esse é o problema. Essa história da Venezuela não tem conflito. Qual é o conflito? Eu não vi conflito nenhum ali na região. O que eu vejo é um ditador, aproveitador, tentando se beneficiar de algo que não é dele. Ponto. Ô, Paulinho, e aí o mundo quer colocar isso em discussão. Vamos discutir na ONU esse conflito. Vamos sentar todo mundo, convoca uma reunião, chama, por favor, 2 chefes de cozinha, vamos fazer uma belíssima de uma reunião para discutir um conflito. Não tem discussão em relação a isso. Ou o mundo se posiciona firme em relação a isso, ou então só vai começar a crescer essas ditaduras. É Maduro ganhando força, é Hamas começando a ser discutido como, mas foi uma consequência. Que consequência, meu amigo? É o Putin podendo fazer o que quer. Que é isso? E quando ele tem uma condenação, você critica a condenação. Vamos frear esses caras. São 2 coisas diferentes que você colocou aqui, Paulinho. Primeiro é o seguinte, primeiro que é impressionante como o conflito e a guerra entre Israel e Hamas catalisou vários conflitos no mundo todo, né? Você vê Rússia e Ucrânia se intensificando, você vê, por exemplo, a China querendo invadir Taiwan, você vê, por exemplo, Maduro querendo invadir a Guiana. Isso é um fato, né? Como pode uma guerra localizada no Oriente Médio, né, trazer esse tipo de confusão para o mundo todo? Esse é um ponto. Agora, a questão
da Venezuela e da Guiana, eu discordo completamente da postura do Maduro. Agora, não é uma questão entre ditadura e democracia. Pelo contrário, né, essa questão está sendo falada e discutida desde a década de 60. Né? Desde a década de 60. A oposição da Venezuela, que se ganhar a eleição contra o Maduro vai instaurar um regime democrático, também teria a mesma postura que o Maduro está tendo agora. Ou seja, a questão aí não é entre ditadura e democracia. Agora, um ponto que me leva, que me deixa impressionado, né, é como o Maduro deu um tiro e acertou. Essa questão da Venezuela e da Guiana está sendo discutida agora no Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU vai discutir o potencial conflito entre a Venezuela e a Guiana. Você acha que vai ser resolução? Não, claro que não. Porque há uma crise institucional dos órgãos multilaterais. Porque os órgãos multilaterais estão passando pano para esse tipo de regime. Infelizmente. Não é questão de regime, Paulinho. Não é questão de regime. Claro que é questão de regime. O fundador da nossa ordem, inclusive desses organismos multilaterais, que é o respeito à existência do outro, que é o respeito à autodeterminação dos povos, à manutenção pacífica das fronteiras. Então você acha, por exemplo, que se a Guiana, por exemplo, a população da Guiana quiser ser anexada para a Venezuela, está válido, então? Óbvio, mas aí o processo é o oposto. Quem tem que ser consultado em plebiscito é a população da Guiana. Mas a questão é, isso é uma demanda deles? Eles querem fazer um plebiscito? Isso nem é uma pauta. É claro. Então... Muito bem.